Shalom, meu amigo. Deus não está julgando o tamanho do seu salário. Ele está julgando o tamanho dos seus hábitos. O seu futuro não reage ao que você deseja. Ele reage ao que você planta. Pensa comigo por um momento. Agora mesmo, em algum lugar do mundo, existe uma pessoa ganhando exatamente o mesmo salário que você. E essa pessoa vai ser rica em 10 anos. Existe outra pessoa ganhando o dobro do que você ganha. E essa pessoa vai estar quebrada. A diferença não é sorte. Não é quem ela conhece. Não é nem talento. A diferença são sementes. Nós vivemos numa cultura que vendeu a maior mentira financeira da nossa geração. Dizem para você pensar grande, manifestar riqueza, visualizar o sucesso, traçar metas grandiosas. Mas aqui está o que não te contam. Aqui está o que a toa vem ensinando há milhares de anos. Deus não multiplica desejos. Ele multiplica o que você planta. Eu passei décadas estudando a interseção entre a sabedoria antiga da toa e a psicologia financeira moderna. E hoje vou te mostrar por que a sua vida financeira não está mudando. Não tem nada a ver com o mercado, com o seu chefe ou com a economia. Tem tudo a ver com as pequenas sementes que você planta todo dia sem nem perceber. A verdade é que a maioria das pessoas está plantando ervas daninhas e esperando colher rosas. Estão semeando caos e esperando uma colheita farta. Estão vivendo por impulso e se perguntando por que o extrato bancário reflete exatamente esse impulso. Mas quando você entender o que vou te ensinar agora, tudo muda. Sua relação com o dinheiro se transforma de ansiedade em paz, de escassez em abundância, de esperança em certeza. Se esse ensinamento está fazendo sentido para você, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago sabedoria como essa, guardada por gerações, e que a maioria das pessoas nunca vai ouvir em lugar nenhum. Existe um homem que herdou do pai um pequeno terreno. A terra era pedregosa, aparentemente sem valor nenhum. Os vizinhos riam dele. Consultores financeiros diziam para ele vender logo e colocar o dinheiro na bolsa. Mas esse homem entendia algo que eles não entendiam. Entendia que o tamanho da colheita não é determinado pelo tamanho do campo. É determinado pela constância do plantio. Toda manhã, antes do sol nascer, ele ia até o seu pequeno terreno. Arrancava uma erva, plantava uma semente, regava uma seção. Os vizinhos chamavam de obsessão. A família chamava de falta de realismo. Mas depois de 5 anos, aquele terreno pequeno produzia mais fruto do que fazendas 10 vezes maiores. Porque ele entendeu que a maioria nunca aprende. Ações pequenas e constantes não se somam. Elas se multiplicam. Essa é a lei da semente e da colheita. E é o princípio mais mal compreendido de toda a educação financeira. Fomos condicionados a acreditar que riqueza vem de grandes viradas. Ficamos esperando a promoção, a herança, a ideia de negócio, o lance certo. Mas a toa nos ensina algo radicalmente diferente. Riqueza não é um evento. Riqueza é uma colheita. E aqui está o que é fascinante sobre colheitas. Elas não se importam com as suas intenções. Não ligam para suas orações. Não reagem às suas visualizações. Colheitas só respondem a uma coisa: o que você realmente plantou. Antes de ir mais fundo, preciso que você entenda algo crucial. Isso não é sobre religião. Não é sobre seguir regras para ganhar a aprovação de Deus. É sobre reconhecer padrões divinos que governam como a realidade realmente funciona. O mesmo Deus que criou as leis da física, criou as leis da prosperidade. E assim como a gravidade não se importa com as suas crenças, a lei da semente e da colheita não se importa com as suas boas intenções. Então vamos falar sobre por que sua vida financeira não está mudando. E vou ser completamente honesto contigo aqui, porque alguém precisa te dizer a verdade. Você não está falhando porque não sabe o que fazer. Você está falhando porque não está fazendo o que sabe. Você foi seduzido pela mentira moderna que diz que conhecimento é igual a transformação. Mas conhecimento sem ação consistente é só entretenimento caro. Eu vejo isso em todo lugar. Pessoas que leram todos os livros de finanças, mas nunca controlaram um gasto. Pessoas que foram a seminários de riqueza, mas voltaram para casa com os mesmos hábitos destrutivos. Pessoas que sabem citar grandes investidores, mas não conseguem guardar nada no mês. Elas estão esperando a inspiração chegar, a motivação aparecer, o momento perfeito.
Mas a Toa nos ensina que sementes não esperam o tempo perfeito. Elas crescem nas condições que você oferece. Isso nos leva ao primeiro princípio da Toa sobre riqueza que vai revolucionar sua vida financeira. Tudo cresce segundo a sua espécie. Você não recebe a vida que quer. Você recebe a vida com a qual seus hábitos são compatíveis. Se você planta sementes de maçã, não colhe laranjas. Se você cultiva hábitos de dívida, não colhe resultados de riqueza. Se você planta decisões impulsivas, não colhe resultados intencionais. A sua situação financeira atual não é um reflexo dos seus desejos. É um reflexo das suas decisões diárias multiplicadas pelo tempo. Eu vejo pessoas o tempo todo se perguntando por que o extrato bancário não combina com os sonhos. Mas quando olho para os hábitos delas, tudo faz sentido perfeito. Querem abundância, mas praticam pensamento de escassez. Desejam riqueza, mas temem o sucesso. Oram por mais, mas não sabem administrar o que têm. Estão plantando sementes de pobreza e esperando colheita de prosperidade. Aqui está o que é lindo nesse princípio. Ele remove todo o mistério da construção de riqueza. Quer saber onde você vai estar financeiramente em 5 anos? Olha para seus hábitos de hoje. As suas ações diárias são compatíveis com a vida que você diz que quer? Porque o seu futuro está sendo determinado agora mesmo, neste momento, pelas pequenas escolhas que você faz quando ninguém está vendo. Isso nos leva ao segundo princípio que a maioria das pessoas entende completamente errado. Colheita atrasada não é colheita negada. A Toa nos ensina que o tempo não impede a sua bênção. O tempo te protege daquilo que você ainda não está pronto para receber. Quando você planta uma semente, sempre existe uma estação entre o plantio e a colheita. Durante essa estação, a semente está invisível debaixo da terra, criando raízes, desenvolvendo força, se preparando para o que vem. A maioria das pessoas interpreta essa estação como fracasso. Plantam na segunda e esperam fruto na sexta. Quando não veem resultado imediato, desistem. Mas a Toa nos ensina algo profundo. Essa estação invisível não é punição, é preparação. Deus não está retendo a sua colheita por crueldade. Ele está desenvolvendo a sua capacidade de lidar com o que está vindo. Pensa bem, se você recebesse R$1 milhão hoje com os seus hábitos atuais, o que aconteceria? Você destruiria tudo em menos de 1 ano, porque ainda não tem a estrutura interna para sustentar esse nível de riqueza. É por isso que a colheita atrasada é proteção divina. Cada dia entre o plantio e a colheita, você está se tornando a pessoa capaz de receber o que pediu. O atraso não está te negando, está te desenvolvendo. E quando a colheita finalmente chega, ela não apenas atende a sua necessidade, ela supera a sua imaginação porque você cresceu durante o período de espera. E chegamos ao terceiro princípio que vai transformar completamente sua abordagem com o dinheiro. O tamanho da semente prediz o tamanho da estação. Ações pequenas e consistentes superam grandes explosões emocionais todas as vezes. Nós vivemos numa cultura obcecada com transformação dramática. Queremos a dieta que funciona em 30 dias, o negócio que nos enriquece da noite para o dia, o investimento que dobra o dinheiro instantaneamente. Mas a Toa nos ensina que prosperidade sustentável vem de ações pequenas e repetidas, que se acumulam com o tempo. Pensa em José, o administrador que salvou o Egito de 7 anos de fome. Quando o faraó teve o sonho sobre 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de escassez, o que José fez? Orou por milagre? Visualizou abundância? Traçou metas grandiosas? Não. José implementou um sistema simples. Durante os 7 anos de fartura, o Egito guardaria 20% de cada colheita. Não 10%, não o que sobrar. 20%. Consistente, sistemático, sem exceção. Não era dramático, não era emocionante, era só repetição disciplinada. E quando a fome chegou, o Egito não apenas sobreviveu, o Egito prosperou. Outras nações vieram ao Egito buscar comida. O Egito se tornou o reino mais rico da região, porque José entendeu que estrutura mais ações pequenas é igual a império. José não dependia de inspiração, não esperava motivação. Ele criou um sistema que funcionava independente de como alguém se sentia. A colheita era automática porque o plantio era sistemático. Agora deixa eu te mostrar os padrões que vejo repetidamente impedindo as pessoas de aplicar esses princípios.
Tem quem começa a controlar os gastos com grande entusiasmo, mas desiste em 2 semanas quando a novidade passa. Trata a disciplina financeira como dieta em vez de tratá-la como respirar. Mas a Toa nos ensina que hábitos de riqueza não são programas temporários, são mudanças permanentes de estilo de vida. Tem quem quer mais renda, mas não muda nada na rotina diária. Ora por promoção, mas não desenvolve habilidade. Deseja oportunidades, mas não se prepara para elas. Quer colheitas sem plantio. Quer resultados sem processo, mas sementes não respondem a desejos. Sementes respondem ao trabalho. E tem quem está viciado em emoções financeiras intensas. Ganha dinheiro e gasta imediatamente porque não suporta a realidade entediante da acumulação. Confunde intensidade com eficácia. Ama o drama da crise financeira porque faz sentir que está vivo. Mas a Toa nos ensina que paz, não drama, é o sinal de alinhamento divino. Então o que isso significa na prática? Vou te dar ações específicas que você pode começar essa semana. Acompanhe uma categoria de gasto por 7 dias. Não tudo, só uma. Comida, lazer, café. O objetivo não é perfeição, é consciência. Você não pode administrar o que não mede. Guarde um valor fixo todo dia, mesmo que pequeno. O valor não importa. A consistência importa. Você está treinando seu cérebro a priorizar o seu eu futuro, em vez do seu eu presente. Pare um vazamento financeiro hoje. Uma assinatura que não usa. Uma refeição fora quando tem comida em casa. Um gasto emocional quando está estressado. Identifique uma forma em que o dinheiro está saindo desnecessariamente, e corte agora. Toda vez que sentir impulso de fazer uma compra não planejada, pause por 24 horas. Durante essa pausa, faça uma pergunta. Essa compra vai me aproximar ou me afastar das minhas metas? A maioria das compras impulsivas não sobrevive a essa pausa simples. E plante generosidade toda semana, mesmo que em valores simbólicos. Generosidade quebra o espírito de escassez e ativa o espírito de abundância. Quando você dá consistentemente, mesmo pouco, está declarando que tem mais do que o suficiente. E o universo responde a essa declaração. Eu sei o que alguns estão pensando, que essas ações são pequenas demais para fazer diferença, que você quer mudanças maiores, mais dramáticas. Mas essa mentalidade é exatamente o que te mantém travado. A Toa nos ensina que quem é fiel no pouco será fiel no muito. A pessoa que não consegue guardar R$ 5 consistentemente não vai guardar 5.000. Outros pensam que não tem tempo, mas isso não é verdade. Você tem tempo, só não tem prioridades alinhadas com os seus objetivos declarados. Você tem tempo para rolar as redes sociais por 1 hora, mas não tem 5 minutos para controlar um gasto. Tempo não é o problema, valores são o problema. E tem quem pensa que vai começar esses hábitos depois que ganhar mais. Mas isso é raciocínio invertido. Você não ganha mais e então desenvolve bons hábitos. Você desenvolve bons hábitos e então começa a ganhar mais. O aumento vem para quem sabe administrar o que já tem, não para quem espera ter mais para administrar direito. Aqui está o que vai acontecer quando você começar a aplicar esses princípios com consistência. A riqueza vai se tornar previsível em vez de sorte. Você vai parar de esperar milagres financeiros e começar a criar sistemas financeiros. Oportunidades vão começar a aparecer. Quando a sua estrutura interna estiver pronta, as oportunidades externas surgem. Não é coincidência, é coordenação divina. A sua preparação encontra a provisão de Deus na intersecção entre fidelidade e prontidão. A paz vai substituir a ansiedade. Quando a sua vida financeira está construída sobre princípios sólidos, em vez de reações emocionais, você dorme melhor à noite. Você se preocupa menos durante o dia, e a generosidade vai se tornar natural. Quando você opera a partir da abundância em vez da escassez, dar se torna alegria em vez de sacrifício. Lembra, Deus não está julgando o seu salário. Ele está julgando os seus hábitos. O seu futuro não reage ao que você quer. Ele reage ao que você planta. E o que é lindo sobre sementes é que elas não precisam de permissão para crescer. Não precisam de condições perfeitas. Só precisam de plantio consistente. Então aqui está o meu desafio para você. Pelos próximos 7 dias, aplique uma única ação das que eu te dei. Não tente fazer tudo. Não tente ser perfeito.
Escolha uma e faça de forma constante durante uma semana. Deixe o sucesso desse pequeno hábito construir confiança para mudanças maiores. Todo especialista foi um dia iniciante. Todo carvalho foi um dia uma bolota. Toda colheita começou com uma única semente. A lei da semente e da colheita está operando na sua vida agora mesmo, quer você perceba ou não. A questão não é se ela está funcionando. A questão é quais sementes você está plantando, porque tudo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Shalom, meu amigo.